Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Be Legendary. Meu nome é Jorge Coutinho, eu sou um especialista em transformação pessoal e coaching e hoje queria falar contigo sobre algo que eu considero muito importante. Confiança, autoconfiança, o que é, como desenvolver e como eliminar os sabotadores que te retiram confiança. E é isso que nós vamos falar hoje no nosso podcast. A confiança é algo que te vai permitir fazer, realizar e atingir resultados excepcionais, resultados lendários na tua vida. E é também aquilo que muitas vezes tu vais utilizar como a justificação para não conseguires ter resultados, ou seja, é a falta de confiança. E a confiança está ligada com aquilo que é a tua autoestima, está ligada com aquilo que é o teu amor próprio, ou seja, é a confiança que vai limitar a autoestima, que vai alimentar o amor próprio, mas em simultâneo também é o teu amor próprio e é a tua autoestima que vai alimentar a tua confiança. Então, tu agora podes dizer, ok Jorge, fantástico, e então como é que eu desenvolvo confiança ou o que é que me vai criar confiança? Confiança de uma forma simples, se nós simplificarmos, tem a ver com, acima de tudo, com acreditar. Confiança é a tua capacidade de acreditar em algo que vai correr bem. É aquilo que eu chamo a tua capacidade de desenvolver uma atitude positiva, a tua capacidade de desenvolver até fé no resultado que tu vais te propor a concretizar. E fé no sentido aqui ligado à crença, não é fé religiosa, é fé no sentido de tu decidires acreditar, tu decidires colocar a tua visão, o teu pensamento, a tua antecipação de resultado na forma que tu queres acontecer. Ou na forma que tu queres como aconteça, aliás. E agora tu podes dizer assim, ok Jorge, estou a ficar confuso. Então, mas afinal, o que é confiança? De forma simples, confiança é tu acreditares que algo vai correr bem. É tu acreditares que o resultado que tu procuras, que aquilo que tu ambicionas para a tua vida, vai acontecer. Então, como é que tu podes desenvolver confiança? Primeiro, identificar em ti quais são os pensamentos que tu tens internos que te estão a limitar a ter confiança. Porque, acima de tudo, o que é que difere alguém que tem confiança, alguém que é extremamente confiante, de alguém que não tem confiança? Tu podes dizer, não, é porque aquela pessoa tem resultados e a outra pessoa não tem resultados. Ok, e o que é que difere alguém que tem resultados de alguém que não tem resultados? Ação. Então, se alguém age mais que outra pessoa, ou seja, é os resultados e é o sinónimo ou é o significado desses resultados, ou seja, é tu fazeres algo que vai gerar um resultado positivo ou tu fazeres algo que vai gerar um resultado negativo. E é esse resultado, positivo ou negativo, que vai gerar confiança. Ok, quando nós temos um resultado positivo, é fácil que esse resultado incremente a confiança. Ou seja, tu agiste e o resultado que tu tiveste foi positivo. Ótimo, isso vai-te criar confiança, vai-te criar em ti a confiança através da crença que tu desenvolves ao acreditar e dizeres, não, eu tenho a capacidade para realizar algo. Então confiança tem a ver também com as tuas capacidades, tem a ver com as tuas habilidades, e são essas capacidades e são essas habilidades que te vão levar a desempenhar, que te vão levar a agir com confiança ou a agir sem confiança. Então o resultado positivo reforça a confiança. O resultado negativo, a falha ou o erro, pode também reforçar a confiança. E tu agora dizes, mas como pode reforçar a confiança? Se tu olhares para o resultado negativo como algo que te vai dar aprendizagem. Se tu tiveres a capacidade de olhar para o erro, se tu tiveres a capacidade de olhar para a falha na perspectiva de identificar o problema, ou seja, de identificar a origem, o que é que levou a que esse resultado fosse negativo, para quê? Para que tu entendas qual é ou quais são as capacidades que tu precisas desenvolver, quais são as habilidades que tu precisas desenvolver para ter resultados. Porque são essas mesmas habilidades, são essas mesmas capacidades que vão alimentar a tua confiança. A confiança vem com a repetição, a confiança vem com a consistência. É aquilo que tu fazes
que vai originar um determinado resultado que vai alimentar a tua confiança. Porquê? Porque pensa comigo, tu tens um determinado, todos nós temos um determinado potencial para realizar algo. E esse potencial, ele só é limitado a partir do momento em que tu começas a pôr em causa o teu potencial. Então tu começas a colocar em causa o teu potencial através dos teus pensamentos. Então tu identificares quais são os pensamentos que te estão a limitar. O que é que tu pensas sobre ti? O que é que tu pensas sobre as tuas habilidades? O que é que tu pensas sobre as tuas capacidades? Então, primeiro passo, identificar pensamentos que tu tens que de alguma forma podem ser limitativos para aquilo que é a tua confiança. E depois cabe-te a ti colocares em causa, porque lembra-te, estávamos a falar de potencial e estávamos a falar desse potencial levar-te a agir. São esses pensamentos que tu tens sobre ti, sobre as tuas capacidades, sobre as tuas habilidades, que vão ou maximizar ou diminuir o teu potencial. E tu agora dizes, Jorge, mas eu acredito que tenho pouco potencial. Exatamente. Ou seja, tu ao acreditares que tens pouco potencial, tu vais agir com pouco potencial. Logo, se tu ages com pouco potencial, significa que tu estás a pôr pouca ação naquilo que estás a fazer, ou estás a pôr pouca confiança naquilo que estás a fazer. E ao fazeres isso, tu vais limitar redondamente aquilo que são os teus resultados. E quando isso acontece, o que é que vai originar? Vai que esse resultado que tu tiveste, que pode ter sido negativo ou pode ter sido um resultado muito aquém daquilo que seriam as tuas expectativas, vai reforçar o pensamento que tu tinhas e que te dizia que tu tinhas pouco potencial, ou seja, pensamento esse que te estava a retirar a tua confiança. Pensamento esse que é diminutivo do teu potencial barra da tua confiança. Então, identificares que pensamentos é que tu tens sobre ti e sobre as tuas habilidades e sobre as tuas capacidades, pensamentos esses que te retiram confiança. Identificar-se e começares a agir face a esses pensamentos. Como? Identificando quais são as capacidades, quais são as habilidades que tu precisas de desenvolver para potenciar a tua confiança. Agora diz, Jorge, dá-me um exemplo. Ok, vamos supor que tu és alguém que não tem confiança suficiente para falar em público. Por exemplo, falar em público é daquelas coisas que normalmente quase todo o ser humano tem medo de falar em público, ou seja, não tem confiança suficiente para falar em público. Porquê? Porque tu cada vez que pensas quando vais falar em público, aquilo que tu pensas é, não, eu vou falhar, eu não vou conseguir, eu não tenho o conhecimento suficiente, as pessoas não vão gostar, eu não vou saber o que é que eu vou dizer. Ou seja, todos estes pensamentos vão fazer o quê? Vão alimentar aquilo que já é a tua falta de confiança. E tu dizes, ok, Jorge, e agora como é que eu inverto isso? Ou seja, tu crias afirmações, tu crias crenças que vão potenciar o teu potencial. Passa a redundância. E tu agora dizes, ok, Jorge, mas como é que eu vou acreditar que eu tenho competências se eu não tenho competências? Ou se eu acredito que não tenho competências? Como é que eu vou acreditar que tenho valor para falar em público se eu não acredito que tenho valor para falar em público? Então tu precisas de pôr em causa aquilo que tu estás a acreditar. Até porque acreditar, crenças, quando nós falamos em acreditar, quando falamos em crenças, tem a ver com uma sensação de certeza. Todos nós temos uma necessidade da certeza. E então as crenças, aquilo que nós acreditamos, é criado por essa necessidade de certeza que nós temos sobre algo que não controlamos, nomeadamente sobre o futuro. Então tu quando olhas para algo que tu vais fazer, tu vais procurar crenças que vão sustentar esse algo. O que é que te dá confiança? Resultados passados. Há pessoas que dizem, mas aquela pessoa é tão autoconfiante, onde é que ela foi buscar aquela confiança toda? Porquê? Porque ela tem uma série de resultados que alimentam, que potenciam a sua confiança. Da mesma forma que existem pessoas que têm uma série de resultados negativos e é essa série de resultados negativos que está a diminuir a sua confiança. Agora, da mesma forma, existem pessoas que tiveram todos esses resultados negativos e elas tiveram a capacidade de olhar para o resultado e perceber
o que é que causou, o que é que levou a ter aquele resultado, que capacidades é que ainda não tinham, que competências é que ainda não tinham, o que é que precisavam de fazer mais, o que é que precisavam de reforçar, que novas habilidades, que novas capacidades, o que é que precisavam de aprender. E é esse resultado negativo que, utilizado na forma correta, na perspectiva da aprendizagem, o teu último erro é o teu melhor professor. Então é esse resultado negativo e tu, ao olhares para ele numa perspectiva de aprendizagem, que te vai permitir com que tu identifiques aquilo que são os teus pontos de melhoria, aquilo que são as tuas áreas de melhoria. E ao identificares esses pontos de melhoria, vai-te permitir estudar, vai-te permitir desenvolver, vai-te permitir criar essas habilidades. E ao criares essas habilidades que tu vais trabalhar a tua confiança. Então, para teres mais confiança, passa por, primeiro, identificares pensamentos negativos e de limitação que tu tens. Identificares o que é que originou, o que é que está na origem desses pensamentos. Para quê? Para que tu possas começar a trabalhar quais são as crenças, qual é o ruído interno que tu tens. Para começares a trabalhar na perspectiva de identificares o que é que precisas de melhorar. E aí tu precisas de desenvolver aquele que é o pensamento positivo. Mas o pensamento positivo não é apenas tu ficares sentado e a pensares que vais ter mais confiança, que vais desenvolver a autoconfiança. Sim, isso é importante, trabalhares o teu pensamento, mas tão importante como trabalhares o teu pensamento é trabalhares as ações que tu precisas de desenvolver para que aquilo que está a criar o pensamento, ou seja, as supostas faltas de capacidade, de competências e de habilidades sejam criadas. E isto é tu identificares, fazeres um passo a passo e começares a trabalhar, começares a desenvolver, começares a treinar. Porquê? Porque é a ação que vai gerar resultado. É o resultado que te vai dar informação quanto àquilo que tu já fazes bem, quanto àquilo que tu precisas de melhorar. E é aquilo que tu precisas de melhorar que, aplicado de novo de uma forma consistente, aplicado com frequência, te vai criar as habilidades e as competências que tu ainda não tens. Então, não olhes para falta de confiança ou não olhes para as tuas limitações como algo que te está a limitar. Aquilo que está a limitar é tu não fazeres nada sobre isso. As pessoas de maior confiança são as pessoas que mais agem. As pessoas que têm mais resultados são as que mais agem com confiança. E tu, para agires com confiança, o que é que tu precisas de fazer? 3, 4 passos, mais uma vez, repeti-los aqui para ti, para que fiquem ainda mais claro. Identificares no teu pensamento o que é que está a limitar. Identificares qual é o resultado desse pensamento em termos de ações, ou seja, quais são as habilidades e as capacidades que tu precisas de desenvolver. Dedicares tempo, dedicares estudo, dedicares ação. Aquilo que tu não estás a fazer está-te a retirar confiança. Quanto mais fizeres, mais resultados vais ter. Boas notícias e menos boas notícias. Vais ter resultados positivos e vais ter resultados menos positivos. E são esses resultados menos positivos que te vão continuar a dar a informação sobre aquilo que tu precisas de desenvolver. Então é o treino, é a prática, é a consistência, é a frequência que te vai dar a tua eficácia. Porquê? Porque tu nunca vais ser eficaz antes de seres frequente. Tu nunca vais ser eficaz antes de seres consistente. É o treino nas capacidades, nas habilidades e nas competências que tu precisas desenvolver para ter a confiança que te vão tornar confiante. Então tu só vais ser confiante, tu só vais desenvolver a autoconfiança quanto mais agires. E quanto mais agires, mais resultados tu vais ter, positivos e menos positivos ou negativos. E são esses resultados negativos que te vão dar a informação que tu precisas para melhorares a tua competência. A tua confiança, aliás. Então não olhes para a falta de confiança como algo limitativo. Olha para a falta de confiança como um convite para tu desenvolveres em ti as habilidades e as competências que tu precisas de criar para ter confiança. Começa a trabalhar as pequenas coisas. Começa a identificar os pensamentos que te limitam, as crenças que te estão a limitar. Começa a modelar pessoas. Olha para pessoas que já fazem aquilo que tu queres ou que aparentam ter a confiança que tu queres ter.
Aproxima-te dessas pessoas, procura saber o que é que elas adotaram, o que é que elas adotam, o que é que está por detrás dessa confiança, o que é que as faz acreditar, o que é que lhes faz ter autoestima, o que é que lhes faz ter amor próprio, o que é que lhes faz ter a autoconfiança. Lembra-te que autoestima, amor próprio e autoconfiança tem tudo a ver contigo. Não procures fora. Há muitos de nós que às vezes procuramos fora o reconhecimento, a aceitação dos outros para termos a confiança em nós. Acima de tudo, é tudo aquilo que tu acreditas que te está a limitar, que é um convite para o teu desenvolvimento e para tu reforçares em ti aquilo que é a confiança. Confiança tem a ver, acima de tudo, com a atitude de agir. E é o agir mais que te vai dar resultados. E são esses resultados que te vão reforçar a confiança sempre que são positivos. E sempre que não são positivos, sempre que não te dão o resultado que tu queres ter, eles dão-te a capacidade de tu trabalhares, de tu desenvolveres as habilidades e as competências para te tornares confiante. Portanto, queres ter mais confiança, precisas de agir mais. Queres ter mais confiança, precisas de errar mais. Queres ter mais confiança, precisas de aprender mais através do erro. Queres ter mais confiança, decide ter confiança. E lembra-te, há um caminho. Tudo o que é grande começou pequeno. Onde tu estás é o início para a nova versão de ti, para a tua versão 2.0 com mais confiança. Entra em ação. Utiliza o resultado da tua ação como informação para aquilo que tu precisas de melhorar, porque é essa informação que te vai dar aquilo que tu precisas de saber, que tu precisas de identificar para desenvolver confiança. Ok? Portanto, vamos a isso, entra em ação, identifica pensamentos, identifica as habilidades que tu precisas desenvolver. E hoje em dia, lembra, todos os recursos que tu precisas estão à distância de um clique, de um teclar. Não te limites pela falta de recursos, limita-te antes pela falta de decisão tua de criares a confiança na tua vida que tu precisas a confiança na tua vida que tu precisas de desenvolver. Portanto, lembra-te dos 2 hashtags. Ganha vergonha na cara para criares a confiança que tu precisas, embora lá arregaçar as mangas e vamos juntos criar ainda mais confiança rumo à tua versão 2.0 e à tua vida lendária. Vamos a isso? Bora lá. Até já.